Boa noite, Moab. Boa noite. Boa noite, Otacílio. Boa noite. Que bom receber você aqui na nossa casa essa noite. A gente já fica agradecido. Daqui a pouco a Moab vai fazer a sua apresentação para todos nós. E desde já, a gente vai agradecendo aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube, pela César Franco TV. E a gente vai se preparando para a fala dessa noite. O Otacílio vai trazer para a gente o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos evoluem, há uma classificação para eles, então a gente vai aprender um pouquinho essa noite sobre essas questões. Então, para a gente ir se preparando, né, para essa fala, a gente vai fazer uma leitura de uma pequena mensagem de André Luiz, do livro Antes da Prece, e o título é Roteiro Seguro, e traz para nós o seguinte: o orgulho espalha o constrangimento e a humildade alimenta a alegria. O desespero leva à fraqueza e a esperança fortalece a coragem. O egoísmo mergulha em si mesmo e a caridade enxerga o próximo. A descrença provoca desarmonia e a fé semeia o equilíbrio. A vaidade nutre o desprezo e a modéstia conquista a simpatia. A vingança sempre conduz à guerra e o perdão devolve a paz. A intolerância prolonga o conflito e a indulgência elimina a discórdia. A violência dissemina a tristeza e a brandura impede a dor. A cólera promove a aflição e a paciência mantém o entendimento. O ódio amplia o mal e o amor sustenta o bem. Não se afobe em possuir títulos, privilégios e facilidades, mas tenha na bagagem do espírito o essencial, que são os sentimentos nobres, trabalhando e servindo para alcançá-los. Na busca incessante da perfeição, que a doutrina espírita mostra ser longa através das vidas sucessivas, o Evangelho de Jesus é o roteiro seguro para a jornada em direção a Deus. Então, com essa mensagem de André Luiz, a gente convida a todos a fecharmos os nossos olhos, ligar o nosso pensamento ao Cristo. Primeiramente, para agradecer pela oportunidade, mais uma noite, estarmos aqui juntos, aprendendo um pouco mais as lições de Jesus. Que Ele possa alcançar todos os nossos lares, levando até eles a sua paz, o seu amor, a sua compaixão. E que todos nós, absorvendo esses sentimentos do Cristo, possamos cada vez mais estarmos firmes na fé, na esperança, na certeza do porvir, na certeza de que hoje é melhor do que ontem, mas já sabendo que amanhã será melhor do que hoje. Obrigado, Jesus, e ser conosco hoje, amanhã e sempre, e que assim seja. E com essa prece a gente convida então a Moab para apresentar o nosso amigo Otacílio. Boa noite a todos que nos veem, que nos ouvem pelas redes sociais. Hoje nós temos a grata satisfação de termos conosco aqui o nosso Otacílio Rangel. Otacílio Rangel Nascimento, ele é professor sênior de Física no Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Membro da Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos e autor do livro Das Causas Primárias, editado pela editora FEECO. Otacílio é nosso amigo de pouco tempo. Nós nos encontramos há uns 40, 45 anos atrás em Goiânia, quando ele vinha de São Carlos para Goiânia. Eu tive o prazer de conhecer Otacílio. É uma gratidão imensa. Otacílio é um espírito nobre, humilde, de um conhecimento espírita e que, pela postura interna, ele não demonstra. Mas que hoje nós possamos beber nessa fonte que é Otacílio. Muito obrigada, Otacílio, por estar conosco. Obrigada mesmo. Está mutado.
Obrigado a você, Moab, pela gentileza, pela generosidade que você colocou nas suas palavras. Eu, de nobre, eu trocaria o N pelo P, pobre, porque ainda somos espíritos pobres de valores espirituais, mas graças ao esclarecimento da doutrina espírita, né, e do Evangelho de Jesus, nós vamos aprendendo o nosso significado diante da vida e vamos assumindo as nossas responsabilidades como espírito imortal que somos. E, claramente, com a compreensão da doutrina espírita, descobrimos que nós somos herdeiros de nós mesmos. Portanto, a gente, se quiser ser rico, tem que construir riqueza por si próprio. E aqui eu falo da riqueza do céu, não da riqueza da terra, porque a ferrugem corrói, o ladrão rouba, não é? E a traça come. Mas dos valores espirituais que todos nós precisamos e devemos buscar. Então, para mim é um prazer muito grande estar com vocês, com o Cleisdimar, com o Zilmar, com todos vocês de Itumbiara. Mas eu estou vendo aqui nos comentários que tem gente de vários lugares do Brasil, inclusive aqui de Araraquara, de São Carlos. Os nossos amigos estão aí participando também. Então, hoje nós vamos aproveitar para falar desse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um tema muito bonito. Muito bonito porque ele é estimulante para nós todos. E Kardec, como faz em todos os capítulos do Evangelho, traz logo de início um ensinamento de Jesus, porque o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo é tomar das lições de Jesus, especialmente as lições morais, que não cria celeuma nem disputa em diferentes religiões, e coloca esses ensinamentos para ser olhado e analisado à luz do entendimento espiritual que a doutrina espírita nos traz. Então, todo capítulo do Evangelho tem uma lição de Jesus, logo em seguida um comentário de Kardec, e depois a opinião dos espíritos que Kardec insere para que a gente também possa ouvir o mundo espiritual. Então, é muito interessante, porque a gente vê 3 pontos de vista diferentes. O de Jesus, o de Kardec e dos espíritos. E nós, então, podemos fazer uma ideia mais ampla desse conhecimento apresentado nos diversos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem, e esse capítulo 3 tem o título Há muitas moradas na casa de meu Pai, que é justamente extraído de uma fala de Jesus aos seus discípulos, que nós vamos daqui um pouquinho ler, para que todos tomem conhecimento e vamos conversar a respeito. Nesse capítulo, Allan Kardec trata de diferentes aspectos desse tema. Ele fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, isto é, entre uma encarnação e outra no mundo espiritual, como possíveis muitas moradas. Fala depois sobre diferentes categorias de mundos habitados, semelhante ao nosso planeta, não é? Mostrando que há uma gradação interessante, que a gente pode fazer uma pequena classificação para que a gente se posicione a nossa mente diante desse tema que é tão vasto. Depois ele fala sobre a destinação do nosso planeta, do planeta Terra, porque esse é o planeta que a gente conhece bem, porque a gente está nele. E comenta as causas das misérias terrenas. E, a partir daí, ele encerra o comentário dele e passa para as instruções dos espíritos. E nas instruções dos espíritos, ele seleciona
conhecimentos que os espíritos nos trazem em diferentes aspectos. No primeira parte, os espíritos ele resume a opinião de diferentes espíritos que falam sobre esse tema e coloca o título de mundos superiores e mundos inferiores. Depois ele fala, então, do nosso mundo, que é o mundo de expiações e de provas. Depois ele fala sobre mundos regeneradores, que são os tipos de planeta que tem habitação mais adiantado do que o nosso estágio em que nós nos encontramos. E, finalmente, ele mostra que é uma progressão dos próprios mundos. Não só o espírito que vive nesses planetas evolui, mas também o planeta passa por ciclos progressivos e vai mudando de categoria em função do avanço da humanidade que habita esse planeta. Então, nós vamos fazer um comentário geral sobre tudo isso. Então, vamos lá. Vamos ler a lição de Jesus, que está narrada pelo evangelista João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, essa conversa de Jesus é uma conversa com seus discípulos, já próximo da despedida que ele está fazendo dos discípulos em face do sacrifício maior que ele vai passar pelo processo da crucificação, vai deixar, então, a vida física e vai continuar com os discípulos por um tempo, aparecendo para eles durante algum tempo, para que eles ganhassem confiança neles mesmos e verificassem a realidade do mundo espiritual pela presença de Jesus entre eles, depois da morte, que é muito importante isso. E, finalmente, Jesus vai para onde ele normalmente deve ficar, como espírito angelical que é, e deixa-nos, não é, com as nossas atividades e com seus ensinamentos. Mas deixa-nos em termos, porque Jesus nunca nos deixou sozinhos. Ele está sempre acompanhando o desenvolvimento do nosso planeta e, de vez em quando, está aqui entre nós, fazendo uma vistoria, uma revisão, ajudando, aparando arestas, trazendo espíritos bondosos para nascerem como missionários, para adiantar o progresso da população terrena e assim por diante. Então, esse tema que ele coloca aqui é muito bonito. Primeiro ele diz, não se turbe o vosso coração, isto é, ninguém precisa ficar ansioso e preocupado, com o coração conturbado, cheio de angústia e agonia. Para que a gente não fique assim, a gente precisa crer em Deus e crer também em Jesus, crer nos ensinamentos que ele nos trouxe, que ele nos deixou. Porque Jesus disse que ele é o Espírito, né, que veio estar conosco a pedido do Pai Celestial para nos servir de guia e modelo, porque ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz isso, Jesus está dizendo claramente que nós somos tutelados dele e vamos atingir a intimidade com o nosso Pai Celestial através da participação dele como nosso guia e modelo. E se Jesus diz que é a verdade, claro que tudo que ele fala é verdadeiro,
porque ele fala das coisas do mundo espiritual que nós não conhecemos, mas que ele conhece com profundidade. Então, ele, quando diz há muitas moradas na casa de meu pai, ele está dizendo uma verdade. Cabe a nós procurar entender isso com clareza. E ele ainda afirma, se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Mas eu vou para o mundo espiritual, vou preparar o lugar para todos vocês, meus discípulos. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de, onde eu estiver, também vós aí estejais. E ele, quando fala isso para os discípulos, não está falando só para os discípulos da época, para todos os discípulos que lhe ouvem a palavra e que as seguem, que as praticam, que as desenvolvem dentro de si mesmo. Porque Jesus continua tendo, em todas as épocas da nossa humanidade, discípulos, seguidores. Então, esse tema é um tema muito interessante. Se Jesus disse que há muitas moradas na casa de meu pai, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a morada do pai? O que ele quis dizer com morada do pai? Ora, se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, como diz o Livro dos Espíritos na primeira pergunta, que é Deus, inteligência suprema e causa primária, então a casa do Pai é tudo que ele cria. Não tudo que ele criou, mas que ele criou, cria e continua criando, porque Deus nunca fica inativo. Então, a casa do Pai é o universo. Quando Jesus diz que há muitas moradas no universo, na casa do Pai, significa que todos esses objetos que a gente observa durante a nossa noite, que piscam para nós emitindo luzes, que nós hoje conhecemos como estrelas, e que são análogas ao nosso Sol, que é também uma estrela. E se o Sol tem sistema planetário, por que não as outras estrelas? Então, Jesus estava se referindo a todas as moradas do universo. Obviamente, a todos os sistemas planetários que existem no universo. E aqui essa informação é chocante. Porque o nosso universo, que nós conhecemos e que nós temos observado através dos poderosos telescópios que nós já desenvolvemos na ciência de hoje, nós enxergamos só na Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde nós estamos inseridos com o nosso sistema planetário. Essa nossa galáxia está constituída da ordem de entre 100 e 200 bilhões de estrelas. Bilhões, é 1.000, milhões, bilhões. Então, é 1 com 9 zeros depois. Mas são 100 a 200 bilhões, portanto, tem 11 zeros depois desse 1 ou 2. Então, é estrela para chuchu, não é? É estrela para a gente não cansar a nossa cabeça de contar. Mas os cientistas de hoje descobrem e descobriram que há uma quantidade imensa de galáxias como a nossa Via Láctea. O tamanho médio de uma galáxia, em geral, é da ordem de um arquipélago de estrelas, vamos dizer assim, carregando da ordem de 500 a 600 bilhões de estrelas. A nossa galáxia é uma galáxia relativamente pequena. Há galáxias com trilhões de estrelas. E a média das galáxias tem da ordem de 500 a 600 bilhões de estrelas. E os cientistas hoje estimam que o nosso universo, que a gente observa, que a gente tem a capacidade de observar com os nossos telescópios poderosos,
medindo, observando através de todas as frequências de radiação eletromagnética, desde a radiação gama até o infravermelho, até os radiotelescópios, a gente estima que o nosso universo tem da ordem de 2 a 3 trilhões de galáxias iguais a nós. Então, vejam que a casa do Pai é uma coisa grandiosa. Isso é o que nós observamos, e nós somos limitados em nossas observações. Há muito mais do que isso. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Há muitos sistemas planetários. Na época de Kardec, a gente não sabia disso. A gente achava que podia ter. Hoje nós sabemos, porque nós estamos com observatórios fora da nossa atmosfera, orbitando em torno da Terra, fazendo medida nas estrelas e descobrindo sistemas planetários. E nós já descobrimos mais de 4.000 planetas girando em diferentes estrelas da nossa Via Láctea. E já detectamos estrelas com 7 planetas girando em volta. O nosso tem 9. Não é? E tem um monte de outras coisas. Não é? Muitos asteroides, muitas luas. Então, vejam que o universo é exuberante. Quando Jesus diz para nós que há muitas moradas na casa de meu Pai, ele está dando uma informação que nós precisamos fazer um esforço para entender o alcance dessa informação, porque Jesus é um espírito angelical e sabe tudo isso. Então, não há dúvida com relação a esse tipo de problema. Mas Kardec aproveita e faz uma análise muito interessante, porque com o advento da doutrina espírita, com o fato da gente entrar em contato em relação com o mundo espiritual, a gente descobriu que os espíritos habitam o universo inteiro. Eles não precisam ficar restritos a um planeta. Quanto mais evoluído é o espírito, mais livre ele é de viajar pelas diferentes moradas da casa do Pai. Então, vejam que também, do ponto de vista espiritual, há muitas moradas. Porque os espíritos podem ir e vir pelo universo afora. Podem, não é, fazer estacionamentos em algum planeta temporariamente para realizar tarefas, depois sair dali para outros lugares. E todos nós que desencarnamos no planeta Terra, deixamos a superfície material do nosso planeta, mas vivemos em volta na atmosfera psíquica do nosso planeta, em diferentes estágios evolutivos diferentes, ou em colônias espirituais, dirigida por espíritos bondosos, como o Nosso Lar, não é? A colônia Esperança, a colônia Maria de Nazaré e outras tantas que a gente tem notícia através de André Luiz e de outros espíritos que comunicam-se conosco. Mas há também ambientes de sofrimento, zonas de sofrimento, onde agregam-se espíritos cheios de problemas e de dificuldades, em conflitos, em aflições, que são as regiões de sombra do mundo espiritual. Então, esses locais, essas regiões espirituais, são diferentes moradas da casa do Pai também. Então, a gente tem uma variedade, não é, muito grande, por isso mesmo, de mundos, de casas, de locais onde nós, como seres espirituais, podemos nos abrigar, ou encarnados num corpo físico num dado planeta, ou na erraticidade desse mesmo planeta, ou, se temos liberdade, porque já evoluímos o suficiente, de ir e vir por aí visitando planetas diferentes. Então, é muito agradável a gente saber isso, porque
nos oferece um ponto de vista e uma vida futura muito diferente daquelas que a gente imaginava quando a gente não sabia de nada dessas coisas, porque a gente ficava agoniado. O que é que vai ser de mim depois que eu morrer? Quando o meu corpo morrer, para onde eu vou? Então, a gente não sabia de nada disso, agora a gente sabe. Então, a doutrina espírita nos clarifica muito bem de todas essas coisas. Então, Kardec diz, nos diferentes categorias de mundos habitados, não é, que do ensino extraído dos espíritos resulta, não é, que muitos diferentes, umas das outras, são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Então, entre esses, há os que são inferiores ao da Terra, que são física e moralmente parecidos com a Terra, e outros que são mais avançados, superiores em relação ao nosso planeta. Então, nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. É como era o nosso planeta Terra antes de virar mundo de provas e expiações, o mundo primitivo, onde vivemos nós como antepassados de nós mesmos, graças à reencarnação, como homens das cavernas, homens brutos, em grupos pequenos, com toda a informação da pré-história que nós temos de desenvolvimento no nosso planeta. E existem muitos mundos no universo nessas condições. Então, a existência é toda material. Nesses mundos reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral, porque os espíritos estão nos primeiros estágios da vida material no processo de desenvolvimento. E à medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, os espíritos podem fazer colônias em qualquer dos planetas que eles escolhem, que não tem habitação encarnada, para viver em grupos espirituais. Por exemplo, lá em Júpiter, não há condição de vida material como existe aqui na Terra. Se nós tivéssemos condições de pegar uma nave espacial e nos dirigirmos para Júpiter, nós seríamos achatados por duas forças muito poderosas que existem em Júpiter, que é a força gravitacional, que é muito maior do que a da Terra, e pela pressão da atmosfera, que é muito mais densa do que a nossa. Então, não há condições de vida física com o corpo que nós temos aqui em Júpiter. Então, os espíritos podem viver em Júpiter, porque os espíritos não sofrem a ação das forças materiais como o corpo físico sofre. Portanto, os espíritos podem fazer colônias, podem fazer civilizações espirituais no planeta Júpiter. Tá certo? Porque os espíritos não precisam de oxigênio para respirar. E lá a gente não teria oxigênio disponível. O planeta é mais frio do que aqui. Então, vejam que as condições físicas do planeta influem no tipo de morada que pode existir nesses mesmos planetas. Mas entre esses mundos adiantados e os mundos mais atrasados, existem os mundos intermediários, onde ainda o bem não é absoluto, mas também o mal já não é tão intenso. Então, existe uma mistura entre bem e mal, onde alguns deles predominam mais o mal do que o bem, outros predominam mais o bem do que o mal. Então, há uma infinidade de estágios intermediários entre o mundo primitivo e um mundo superior. Então, Kardec faz uma classificação para esses mundos, não é? E divide os mundos, então, em 5 tipos de mundos habitados. Os mundos primitivos, que nem a Terra já foi, mundos de expiações e provas, como a Terra é, mundos de regeneração,
que é superior ao nível evolutivo do planeta Terra, e nós estamos caminhando para nos tornarmos um mundo de regeneração, mundos felizes, onde os espíritos são quase totalmente livres, não precisa de se revestir de matéria grosseira nenhuma mais, e são livres de ir e vir. São mundos felizes. E mundos celestiais, que são pousos dos espíritos angelicais, os espíritos puros, da primeira categoria da classificação de espíritos que Kardec faz no Livro dos Espíritos. Então, são 5 classes que ele faz didaticamente nessa divisão, para que a gente tenha uma certa ideia, né, dos diferentes mundos habitados que existem pelo universo afora. E aí ele comenta um pouco da destinação da Terra e faz uma análise das causas das misérias humanas. E ele começa dizendo o seguinte: muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade, tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Sabe quantos espíritos vivemos aqui no nosso planeta? Segundo informação de Emmanuel, no livro Roteiro, a lição de número 9, a gente lê lá, ele fala sobre a casa terrena. E ele fala que a Terra abriga uma população espiritual da ordem de pouco mais de 20 bilhões de espíritos. E hoje nós temos 7,7 bilhões de espíritos encarnados. Mas na época que ele escreveu isso, tinha da ordem de 2 bilhões de espíritos encarnados. Foi no começo do século XIX, né? Na segunda dezena, terceira dezena do século XIX. Então, naquela época, a Terra tinha menos habitantes encarnados do que tem hoje, que a população de 2 bilhões passou para 7,7, 7,8 bilhões hoje. Então, houve um processo de reencarnação maciço, não é? Nesses últimos 100 anos. É muito interessante que a gente olhe o nosso planeta com essa visão. Então, esvaziou-se um pouco o mundo espiritual e sobrecarregou a vida encarnada, porque todos esses espíritos que temos nascidos na Terra, estamos vindo da região espiritual do próprio planeta através dos processos da reencarnação. Então, a nossa humanidade é muito pequena, 20 bilhões, imagina, é muito pequeno. Se tem trilhões de planetas, imagine qual é o tamanho da humanidade nesse universo inteiro. Então, a nossa humanidade é uma pequena fração mesmo, não é? Ora, o que é a população da Terra? Comenta Kardec. Em face da população total de todos esses mundos. Muito menos do que de uma aldeia em confronto com a de um grande império. Eu diria, né, de uma aldeia em confronto com o planeta inteiro. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta qual é a destinação da Terra e a natureza daqueles que aqui habitam. Então, a Terra é um planeta que abriga espíritos que saíram da fase primitiva e estão se desenvolvendo para depois entrar numa fase regenerativa. Então, o planeta Terra abriga espíritos nessa faixa de desenvolvimento em que a gente deixou a vida puramente grosseira do homem das cavernas para viver uma vida de construção de uma civilização e aprender com isso, desenvolvendo a ciência, o conhecimento e esbarrar na realidade espiritual para que, compreendendo a realidade espiritual, a gente possa modificar
o nível evolutivo do nosso planeta para um mundo mais avançado. Então, Kardec faz esse comentário aí nesse trecho, mostrando claramente isso. Ele diz assim: faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população de seus quarteirões mais íntimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois sim, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Então, é claro que a gente não pode esperar felicidade nesse mundo, porque é ainda um mundo muito materializado, onde nós estamos muito mais preocupados em ter do que ser. Então, a gente disputa as coisas, a gente é desleal, a gente comete erros no sentido de se apoderar das coisas egoisticamente mais do que os outros. Então, enquanto a população da Terra age e pensa dessa forma, a Terra é um lugar de sofrimento e de tristeza. Mas Kardec continua dizendo: ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a Terra quando está curado de suas enfermidades morais. Isto é, à medida que nós evoluímos sobre a maioria da humanidade, a gente deixa de precisar de ficar na Terra e pode elevar-se a um mundo mais adiantado. Então, a Terra, não é uma escola onde todas as pessoas que aproveitaram bem dessa escola podem ir para cursos superiores em outros planetas. Depois, então, desses comentários, Kardec passa instruções dos espíritos. E ele faz um resumo muito interessante de várias comunicações espirituais, de espíritos inteligentes, bondosos, sábios, para dar um panorama para a gente sobre mundos inferiores e mundos superiores. Então, ele diz o seguinte: a classificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa, que é uma classificação arbitrária. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomada a Terra por termo de comparação, por exemplo, pode-se fazer a ideia do estado de um mundo inferior, supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, resto do estado primitivo de nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que o habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Carentes ainda de indústria, de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. São coletores, caçadores. Deus, entretanto, a nenhum de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Esse instinto basta para torná-los melhores uns em relação aos outros e para lhes preparar a subida, a ascensão, uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças
que estão em crescimento. Olha que comparação bonita. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto se custa reconhecer o embrião. Isto é, quando a gente, na fase primitiva, se dá conta do que a gente é, mas depois que a gente evolui, atinge a evolução de espíritos puros, a gente não tem mais nem lembrança desses estados primitivos. Como a gente, como adulto, não lembra quando a gente era criança, nem bebê, né, de menos de 1 ano de idade. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas da vida na Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, consequentemente, sujeito às necessidades nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria grosseira como a nossa provoca. Mais apurados, os sentidos são aptos às percepções a que nesse mundo a grosseria da matéria obsta. Então, os espíritos, assim, têm uma percepção muito mais ampla e abrangente. As faculdades espirituais são inimagináveis para nós, enquanto no corpo físico. Mais apurados os sentidos são aptos a percepções que, nesse mundo, a grosseria da matéria não permite a gente ter. A leveza específica do corpo físico permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, como a gente faz, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além da vontade, que é o que nós chamamos de volitar-se. Os espíritos volitam, vão aonde o pensamento os leva. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais esses os conheceram, porém irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descorados, abatidos pelo sofrimento e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores afigurado no nimbo ou auréola dos santos. Então, a gente vê aqui que os mundos superiores são muito diferentes daqueles, não é? E aí a gente vê que as características sociais são muito mais avançadas. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros, mas não lhe constituindo isso um tormento, porém uma ambição nobre, que o induz a estudar com ardor para os igualar. Lá todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhece-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros todos os homens. Então, a gente vê que é realmente muito diferente, né? E aí ele comenta ainda a opinião dos espíritos. No vosso planeta, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciar a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz e a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna. Muito bom isso. Entretanto, continua para terminar isso aqui, diz Kardec, diz os espíritos, como Kardec extrai desses ensinamentos. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados,
visto que Deus não é parcial para qualquer de seus filhos. Isso é muito importante. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto, e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias, apenas lhes cumpre a eles conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade, porque é a escolha de cada um. Então, esse é o resumo do ensino de todos os espíritos superiores, como coloca Kardec aqui. E aqui Kardec fala ainda mais um pouco sobre o mundo de expiações e provas. Na verdade, aqui são os espíritos que falam sobre o mundo de expiações e provas. O espírito que está falando aqui é exatamente Santo Agostinho. Santo Agostinho faz um panorama do espírito do mundo de provas e expiações, que todos nós já conhecemos. A gente não precisa muito falar sobre. Então, eu vou fazer só um resumo disso, para que a gente possa ter uma ideia. Então, o que nós fazemos no mundo de provas e expiações? Então, como o próprio nome diz, expiação e prova. Prova e expiação. São duas qualidades do nosso planeta. Então, imagine a gente no mundo espiritual planejando a nossa próxima encarnação. O que nós levaríamos em conta para nascer no nosso planeta? Então, a gente vai fazer um plano para ter uma vida encarnada aqui, certamente assessorado por espíritos bondosos que vão nos ajudar para a gente escolher uma vida adequada, conveniente para que a gente possa progredir. E a gente, então, analisa, em função da lei de causa e efeito, quais foram os erros que a gente cometeu e que tem cometido nas encarnações passadas. E a gente, então, assume a responsabilidade de nascer de novo com as consequências daquelas coisas equivocadas que a gente fez, para que a gente possa compreender a necessidade de não fazer isso mais. Então, isso são as expiações. Então, a gente escolhe as expiações. Por exemplo, se a gente usou a nossa mão para matar uma pessoa, a gente vai pedir, eu não quero matar de novo, então eu não sei se eu vou dar conta de me controlar, então é melhor nascer com a mão aleijada. E a gente, então, planeja um corpo com deficiência na mão, ou no membro, ou no olho, qualquer que seja ela, em função da nossa história pregressa. Então, isso chama expiação. A gente vai enfrentar as consequências dos erros do passado. Mas a gente já não é espírito primitivo, a gente já desenvolveu muito. Então, a gente também já aprendeu muitas coisas. Então, tem algumas coisas que a gente pensa que aprendeu, mas a gente quer saber se aprendeu mesmo. Então, a gente pede para que nessa encarnação a gente tenha circunstâncias da vida que nos colocam em posição de teste com aqueles valores. Então, essas são as provas. Nós vamos enfrentar situações onde nós vamos ser tentados naquilo que a gente está se superando para ver se a gente vence. Por exemplo, imagine que a gente teve o hábito de roubar e criou esse hábito durante algumas encarnações passadas. Mas a gente fez o esforço de vencer isso, aprendeu, estudou, treinou no mundo espiritual e agora vai reencarnar. Então, a gente reencarna em situações que vai ter facilidades e provocações em que a gente pode meter a mão nas coisas dos outros. E a gente, se a gente aprendeu mesmo, a gente vai resistir. Então, isso será, para nós, colocado como provas. Então, expiações e provas são duas coisas que a gente planeja para quando a gente nasce aqui, na nossa reencarnação. Mas a gente não faz só essas duas coisas. Como nós já desenvolvemos muitas nossas capacidades em trabalhos de vida, em vidas anteriores, que nós já fomos artesãos, já fomos artistas, já fomos pintores, já fomos professores, já fomos lavradores. Então, a gente aprendeu um monte de coisa. E tem algumas coisas que a gente se especializou. Então, a gente vai, bom, essas coisas, tudo que eu sei fazer, eu vou também nascer com condições de repeti-las, porque, como eu sei fazer bem,
eu posso ser um bom tarefeiro. Quer dizer, posso ser um bom profissional na vida terrena e posso utilizar isso para ajudar, para, primeiro, garantir a minha sobrevivência na Terra com um trabalho, com uma profissão, e, ao mesmo tempo, servir aos meus semelhantes naquilo que eu sei fazer bem. Então, a gente nasce também com tarefas. Então, expiações, provas e tarefas. Essas três coisas fazem parte do nosso planejamento no mundo de provas e expiações. Mas tem mais uma. Nós não somos ainda aprendizes, estamos progredindo, então a gente vem também para aprender coisas novas. Então, a gente vai enfrentar situações novas que vão gerar para nós experiências novas, que vão nos ensinar coisas novas. Então, a gente vem, no mundo de provas e expiações, realizar 4 coisas: expiação, prova, tarefas e aprendizado. É lindo isso. E é assim que a gente planeja nossas encarnações, no mundo espiritual, com os espíritos nos ajudando. Se o planeta Terra subir na categoria de mundo de expiações e prova para mundo de regeneração, lá no mundo de regeneração, como é que a gente planeja a nossa reencarnação lá? Porque também no mundo de regeneração a vida física ainda continua. E a gente vai ter que nascer muitas vezes para ir aprendendo, a ir construindo valores cada vez maiores espirituais no mundo de regeneração. Então, no mundo de regeneração, a gente vai poder continuar aprendendo? Com certeza. Vai poder realizar tarefas? Também com certeza. Vai passar por provas? Certamente que sim. Mas vai expiar? Não. No mundo de regeneração não pode ter expiação. Por quê? Porque o espírito que vai viver no mundo de regeneração já sabe que é um espírito imortal. Ele já tem noção clara de que ele é um espírito imortal, ele já conhece as leis espirituais que governam a vida, portanto, ele já faz um esforço por conta própria de ser melhor. Então, lá no mundo de regeneração, ele vai atender esse ensinamento de Jesus que a gente não sabe atender aqui. Reconcilia com teu adversário enquanto está a caminho com ele, porque senão vira expiação. Então, quando a gente erra no mundo de regeneração, a gente não erra porque quer errar, porque a gente ainda está aprendendo. Mas quando a gente erra, a gente percebe, né, o erro, né, e se ele prejudicou alguém, a gente corrige rapidamente. Então, não precisa de expiar, porque a gente resolve o problema rapidamente. A gente não deixa o mal para depois. A gente atende esse ensinamento de Jesus de reconciliar logo. Então, diante do erro, a gente para, analisa as consequências e corrige em tempo. Desfaz o erro com o nosso aprendizado no acerto. Então, no mundo de regeneração, a gente não pode estar em condições de estar espiando. Então, a gente só vai para o mundo de regeneração quando a gente não tiver necessidade de espiar. Veja que coisa maravilhosa. Então, todos nós que estamos passando por essa fase no nosso planeta, que está mudando de expiações e prova para regeneração, se nós quisermos ficar no mundo de regeneração, teremos que resolver os nossos problemas o quanto antes, para nos sentirmos livres, para irmos para um planeta de vida mais solidária, mais cheio de amor, de paz, de tranquilidade, onde nós vamos aprender as coisas com muito mais tranquilidade e suavidade, porque não haverá competição, e sim cooperação. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que todos possam ter compreendido esse capítulo tão bonito do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos colocamos à disposição de vocês para perguntas, se quiserem. Muito bom, Tarsiro. Quando Olha, você... eu vou ter que discordar agora com o Tarsiro, quando ele trocou a letra, viu, Moab? É, né? Inicialmente, trocou o N pelo P. E eu vou dizer, que nobreza provada para nós, nessa humildade, nessa facilidade
de estar explicando de maneira tão didática a nós, que nos colocou a entender vírgula por vírgula, em 45 minutos, de um capítulo enorme, e que nos fez, assim, nos traz uma clareza de entendimento que não dá mais para nós negarmos. Eu não entendi. Então, muito obrigado de coração aqui, viu? Eu que Espírito agradeço. muito nobre você. Pobre. Ainda muito pobre. Não. Hein, Otacílio, quando você falou dos bilhões, trilhões e etc., das moradas da casa do Pai, das inúmeras galáxias, nós observamos a nossa pequenez ainda, né, nesse planeta, achando que podemos. Mas, por um lado, nesse momento, assim, tantas pessoas perdendo o ente querido, nós lembrarmos que há uma morada para cada um. Para onde foi meu familiar que desencarnou? Então, há muitas moradas na casa do Pai. Com certeza, ele está em algum lugar. Porque a gente vê isso no consultório, agonia dos familiares que não tem o embasamento da doutrina espírita, e mesmo os que têm, porque às vezes nós temos uma percepção superficial, mas quando vem a prova, vem o teste, a gente fica nessa dúvida, para onde foi meu ente querido? Então, assim, é muito acolhedor, é muito consolador, aqui há muitas moradas na casa do Pai. Muito obrigada pelas orientações. Você tem inteira razão, Moab. E nós que compreendemos a realidade espiritual, já não dizemos que perdemos os parentes. Nós só apenas ficamos fisicamente distante deles, porque nem espiritualmente estamos. Vocês vejam que coisa maravilhosa. Cada um de nós está num lugar. Eu não sei onde vocês estão, alguns em Itumbiara, não sei se todos os três estão em Itumbiara, mas eu estou aqui em São Carlos e nós estamos juntos. Por que nós estamos juntos? Porque as ondas eletromagnéticas, utilizadas sabiamente pelo desenvolvimento da tecnologia com a ciência, permite que a gente esteja próximo um do outro. Nós estamos juntos aqui agora. Ora, o mundo espiritual se faz presente com o mesmo recurso, com as ondas mentais, com o pensamento, com o sentimento. Portanto, a gente não perde ninguém. A minha companheira foi para o mundo espiritual tem 2 meses e pouco. Eu não fiquei triste, estou morrendo de saudade, mas sei que ela está muito bem e continuo tendo certeza, depois de 52 anos e meio vivendo juntos, que ela continua me amando, lembrando de mim como eu lembro dela. Mas respeitando ela no mundo espiritual, porque ela agora tem outras atividades. Do mesmo jeito que eu tenho a minha aqui. E quando chegar a minha vez, eu vou lá encontrar com ela. Não há problema de descontinuidade. A gente não perde coisa nenhuma. A gente só ganha, porque Deus é misericórdia. Muito bem corrigido esse perder. Muito bom. Isso é uma certeza muito consoladora. Eu gostei muito quando você colocou que no mundo de regeneração não terá espaço para espiar. Então a gente precisa correr atrás agora, o mais rápido possível. Mas é isso mesmo, Silmar. Você, quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que começa a falar sobre as bem-aventuranças, tem uma das bem-aventuranças que é muito pouco compreendido pela maioria dos estudiosos do Evangelho. Jesus diz assim: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aí a gente pergunta, quem é que tem fome e sede de justiça? Para quem Jesus estava falando isso? Se você perguntar às pessoas, todo mundo acha que é injustiçado.
não é? Sim. Esse mundo nosso aqui é um mundo duro. Sim. E a gente acha a injustiça, o governo faz isso, fulano faz aquilo, meu patrão faz isso, não é? As coisas estão muito caras, é injusto, né? Paga imposto demais. A gente vai amontoando um monte de aparentes injustiças. Mas se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, tudo tem uma razão de ser. E a justiça divina está sendo feita a todo instante. Portanto, todo mundo está sendo justiçado. Então, quem é que tem fome e sede de justiça? Senão aqueles que, compreendendo-se, cheio de compromissos com equívocos do passado, deseja ardentemente se libertar delas, abrigando as consequências o mais rápido possível dos equívocos para se libertar. São esses que têm fome e sede de justiça que serão saciados, porque se libertarão. Não é? E então, para ir para o mundo de regeneração, tem que fazer esse esforço. Então, é melhor que a gente sofra o máximo possível, se liberte o máximo possível dos erros do passado, ainda aqui, para que a gente possa continuar no planeta Terra como espíritos em regeneração. Eu quero isso para mim. Opa! Eu também não sou tão bobo, eu quero para mim também. Então, não podemos reclamar, não podemos achar que estamos injustiçados, nem nada, porque tudo está nos seus devidos lugares. E quando vier um sofrimento para nós, a gente devemos agradecer a Deus por estarmos nos libertando de equívocos do passado. Aí seremos saciados. Quando você faz essa colocação, nós poderíamos entender como acompanhar o movimento de regeneração, uma vez que eu estou resolvendo a minha expiação. Mas também eu poderia desencarnar, resolvendo a minha expiação, e reencarnar em um mundo de regeneração. Tem esse duplo sentido? Tem um duplo sentido. Há muitos espíritos, por exemplo, Bezerra de Menezes pode reencarnar em outro planeta, porque ele já superou todas as dificuldades do planeta Terra, segundo a gente sabe pelos esclarecimentos dos espíritos. Então, há espíritos que só estão na Terra por amor a nós, porque eles poderiam ter ido para outro sistema planetário já em mundos mais adiantados, porque já se libertaram dessa necessidade de expiação. E como pode continuar tendo provas, aprendizados e trabalho em mundos de regeneração, podiam ir para o mundo de regeneração. Só ficam aqui por amor a nós. Então, nós poderíamos, racionalmente, inteligentemente falando, que é preciso que aperte o passo. Claro! Ter fome e sede de justiça significa isso. Ora, fome é algo que mexe por dentro. Sede é algo que faz uma agonia dentro da pessoa. Então, ela tem que ter fome e sede de justiça, mas não dos outros para ela, e sim dela para com as leis espirituais que nos governam, as leis divinas. Interessante isso, né? Porque a gente precisa pensar nesse nosso movimento de reforma rápida e tomada de atitude, não é? Porque eu fico pensando, assim como eu, você, nós que aqui estamos, desejamos continuar, não é? Eu imagino que as pessoas todas desejam continuar por amor à Terra e por entender a evolução, não? Então, que a gente reflita isso, né, Otacílio? Que a gente agora reflita muito a proposta evangélica de Jesus, nesse sentido. E que a gente não fique no desejo. Do desejo passa a ação. E a ação tem que ser mobilizada pela vontade. O indivíduo tem que realmente querer. Realmente. O exemplo disso
É a vida de Paulo de Tarso, a vida de Maria de Magdala, que faz esse esforço e se regenera. Não é? A gente pergunta, olha, Maria de Magdala, não é? Quando ela encontrou Jesus, ela mudou o comportamento dela. Quando Jesus foi crucificado, ela ficou sem a presença de Jesus. Os discípulos não aceitaram muito ela, porque mulher, naquela época, era discriminada mesmo, ainda mais ela com a história que ela tinha. Então, o que aconteceu? Ela recebe ajuda e orientação para ensinar aquilo que ela aprendeu de Jesus em algum lugar. E ela, então, saindo na rua, encontra um grupo de leprosos. E ela, então, se dá conta que ela podia auxiliar, passar os ensinamentos de Jesus para aqueles deserdados da sorte, né? Abandonados pela sociedade. Então, ela vai com eles e passa a viver, né, no Vale dos Leprosos, junto com eles, ensinando os ensinamentos de Jesus e cuidando deles. Ora, só isso a gente já imagina, puxa, já ficou livre, né? Mas ela pega lepra. Por que ela pegou lepra? Não precisava a rigor, mas ela tinha equívocos do passado. Era melhor que ela saísse dessa encarnação de Maria de Magdala limpa completamente. Então, a lepra a ajuda a se libertar dos equívocos do passado, é expiação. E ela, então, vai para o mundo espiritual com a desencarnação do corpo doente e é recebido por Jesus no mundo espiritual. Não é lindo isso? Ela tinha fome e sede de justiça. É verdade. É verdade. É verdade, é lindo e é muito reflexivo, né? Agora há pouco a gente viu pela internet um convite do movimento Você e a Paz, na cidade de Amparo, no próximo dia 28, que Divaldo estará participando. Ele teve alta sábado de uma cirurgia. 94 anos. Não para de trabalhar. Isso... Então, veja aí, né, o homem com uma credencial fenomenal. Ele corre tanto nesse crepúsculo da existência. Imagine nós que somos tão devedores, precisamos acelerar. Não é isso? É isso. Muito bem, né, Cleber? Seguir em frente com alegria, com coragem, bom ânimo, aconteça o que acontecer. É isso aí. Pensando um pouquinho aqui, Zilmar, viver o mundo de regeneração, estando vivendo no mundo de expiação. Exato. Mas não sob a ótica do que o mundo de regeneração nos oferece, mas nós, como espíritos regeneradores, como devemos agir. Ou seja, seguindo os preceitos do Cristo. Né? Então, quer dizer, a gente já começa a viver em nós o mundo de regeneração antes de chegar lá, ou seja, mudando a atitude agora. Né? Perfeito. É isso mesmo. Muito bom. Que medicamento você traz para nós, hein? Reflexões. Muito positivas, muito oportunas. A gente quer te agradecer muito. E como nós aprendemos o caminho... Como nós aprendemos o caminho... A oportunidade que vocês estão me dando de ser útil, de poder servir. A gente não sabe amar, mas sabe servir. Muito bem. E nós estamos muito agradecidos por você estar aqui conosco nesta noite, felizes por isso. E certeza absoluta, há um provocativo do amor. Né? E nós estamos te amando por isso, viu? Obrigado. Muito obrigado. Nosso abraço carinhoso. Será convidado novamente. Nós aprendemos o caminho. Não é? E nós pedimos a Jesus que te ampare, que continue a fortalecer esse espírito já tão forte para os embates da vida e que continue espargindo essas luzes que você faz de maneira tão tranquila e tão suave. E para encerrarmos esse momento, nós vamos pedir a você que faça a prece final, por favor. Coloquemos os nossos corações, nosso pensamento
nas forças superiores da vida que emanam de Deus, o Criador, e que são conduzidas para o nosso planeta pelo nosso governador espiritual, esse amigo incondicional que é Jesus. E nos envolvamos nessas energias bondosas, essas forças que nos erguem, que nos tiram do chão e nos colocam de pé, para que possamos caminhar firmes, resolutos, na construção dos valores definitivos da alma em cada um de nossas vidas. Pai Celestial, te agradecemos de todo o nosso coração por existirmos, por ter sido criados por Ti. Agradecemos a Jesus, esse Espírito amigo, que cuida de nós desde a nossa formação, que dirige o nosso planeta, essa nave espacial generosa que gira em torno do Sol, que nos carrega todos juntos como uma família única, que possamos aprender a vivermos como família única, confiantes em Ti, Jesus, como timoneiro dessa barca espacial. Abençoe todos os nossos irmãos e humanidade. Que assim seja, Senhor.